Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, ele é bastante interessante porque dá resposta para muitas questões que nosso povo traz para nós na pastoral. Por exemplo, quando alguém pergunta se um evangélico pode batizar uma criança católica, numa celebração de um batizado católico, ao que eu respondo que não, porque essa pessoa, ela não pode, ela não está, ela não comunga dentro da nossa doutrina. E um padrinho, ele tem que ajudar, ele tem que assumir uma missão de ajudar a criança a crescer na fé católica. Então, se ele não comunga da mesma fé que a gente, como que ele vai ajudar aquela criança a crescer na fé dentro da dinâmica e da doutrina católica? Ou então, quando alguém pergunta se pode ir participar de um casamento lá nos evangélicos, se pode ir participar de um culto, que foi convidado a participar de um culto. E aí o pessoal sempre diz, o Deus é um só, Deus é um só. Não discuto isso. A questão não é que Deus é um só ou existe vários deuses. Não, não é essa a questão. A questão é daquela fidelidade que você tem para com a sua doutrina, para com o seu jeito de viver sua fé. Jesus disse, se até os demônios, eles trabalham estão divididos, um contra o outro, então eles mesmos provocarão sua destruição. Então não é questão de estar ou não, de ser ou não ser um Deus só. É questão de você viver o seu jeito de viver a sua fé é diferente. O jeito de você estar é diferente. De você estar dentro da dinâmica do seguimento de Jesus é diferente. Cada um segue do jeito que acha que deve seguir, se é assim que podemos dizer. Embora eu acredito que questão de fé não é algo tão subjetivo assim. Mas se nós estamos nessa dinâmica de que as pessoas seguem o que elas querem, de que as pessoas fazem o que elas querem, nesse subjetivismo exagerado, então nós temos que começar a dividir as coisas, saber quem é o quê, quem faz o quê, dentro da dinâmica espiritual, dentro da dinâmica religiosa, dentro da dinâmica de fé. Jesus diz, vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios,
Vossos filhos expulsam por meio de quem? O que eu entendo com isso, né? Se eles acham que a nossa fé não é certa, que nós não estamos certos, que nós fazemos coisas erradas, às vezes que nós somos até idólatras, que nós somos até pessoas que adoram imagens, pessoas que têm essa devoção com Nossa Senhora e brigam, e xingam e falam mal, né, dos nossos santos. Então por que eles insistem tanto em vir atrás da gente? Ou então por que nós vamos para lá? Há uma confusão na mente e no coração de muitas pessoas, tanto do lado deles quanto do lado nosso também. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu participo de uma celebração evangélica, eu traio a minha doutrina, eu traio a minha fé. Quando eu participo que eu sou padrinho, né, de um membro, de uma criança católica, eu não aceito, eu reconheço que a minha fé é evangélica não é a verdadeira, tanto é que eu estou participando de um batizado católico, sendo padrinho de uma criança católica. Quando eu aceito ser testemunha de um casamento evangélico ou católico, eu estou dizendo que o importante não é a fé, não é isso, não, o importante é a questão social, é minha presença, é isso. Então nós temos que começar a sermos mais rigorosos conosco mesmo. Não adianta a pessoa me perguntar, né, para o padre da sua paróquia, se pode ou se não pode, e aí agora o padre deixou, o padre permitiu, como se ele é que fosse determinar quem vai ou quem não vai ser salvo, quem é, quem não é. Não é assim que funciona. O padre permitindo, eu vou com a consciência mais tranquila. Não, quem determina isso é você. Quem sabe disso é você. Como, por exemplo, né, os prefeitos de Belo Horizonte e aqui, né, da nossa cidade, eles permitiram não usar a máscara em locais abertos, essa coisa toda. E o povo ficou todo feliz. Oh, que bom, que bom. E nós estamos vendo que não está assim ainda, que a pandemia ainda está aí presente. Tem pessoas que não vacinaram, tem pessoas que estão ainda morrendo. Os índices continuam crescendo de forma um pouquinho mais lenta, mas continuam crescendo. Então nós não podemos negligenciar. Ao que eu dizia ao meu povo, então quer dizer que se o prefeito falar que está calor e a gente pode ficar sem roupa na rua, a gente pode andar então todo mundo na rua sem roupa, porque o prefeito falou que pode andar sem roupa? Quem determina isso é você. O uso ou não da máscara, quem vai dizer é você. Já que nós estamos nessa discussão de subjetivismo exagerado, no qual a pessoa vive a sua fé do jeito que você quer, então quem decide também é você. Jesus disse, então, os seus filhos, os seus profetas, todos eles serão os seus juízes. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida ela tem que ser feita de escolhas. Ela é feita de escolhas. A gente escolhe as coisas desde o primeiro momento. Quando você amanhece o dia, né, e você levanta e sai da cama, e você escolhe qual a roupa que você vai vestir, você já está decidindo. Primeiro você já decide, né, se você vai ou não levantar, sair da cama. Depois você começa a escolher a roupa que você vai vestir. Depois você escolhe se você vai ou não trabalhar, se você... mas eu tenho que trabalhar. Mas a escolha é se você pode não ir. Pode não ir, mas só que assume as consequências. A questão não é na escolha que você vai fazer. A questão está nas consequências da sua escolha. Aí você vai trabalhar lá no serviço, você escolhe se você vai ser um funcionário eficiente ou não. E assim o seu dia fica cheio de escolhas. A todo momento você está entre o sim e o não. Devo lembrá-los que a nossa mente, né, o nosso coração, ele não conhece o não. Se eu digo para vocês, não pensem em um cachorro, por exemplo, todos vocês vão pensar num cachorro.
Todos vocês automaticamente vão pensar no cachorro. A mente da gente, ela não conhece o negativo. Por isso que depende de você ser feliz, depende de você viver alegre e satisfeito, depende de você ser bom. Ah, mas a minha vida está tão errada, a minha vida dá tudo errado, as coisas não estão bem. É porque você coloca a sua vida relacionando-a com situações dos outros. Jesus disse, vocês estão me comparando com Beelzebul? Vocês não sabem nem o que é isso. Vocês não sabem nem o que é isso para estar comparando nesse sentido. Então, quando eu falo que minha vida deu errada, é porque eu estou olhando a vida do outro que deu errada. Então a minha também vai dar errada se eu tomar esse caminho. Vocês estão falando que, às vezes a gente pensa, né? Eu estou nessa situação, estou sofrendo, ou então eu vou morrer porque eu estou doente com essa enfermidade, porque fulana também ficou e morreu. A nossa mente, lembre-se sempre, faça o teste. Pense assim, ó. Pense numa coisa que não existe. Pense numa coisa que não existe. Você não vai conseguir pensar. Porque nossa mente, ela não conhece o negativo. Nossa mente só conhece coisa positiva, coisa certa, coisa concreta. Termino lembrando, né, de um exemplo muito prático. Se alguém perguntar assim, como é não enxergar? Eu vou ensinar para vocês como é que é não enxergar. Eu não sou cego, graças a Deus. Mas eu vou ensinar para vocês como é não enxergar. Ah, é ver a escuridão? Não. Porque a pessoa que é cega de nascença, que nunca viu nada na vida, ela não consegue enxergar, ela não sabe distinguir nada, salvo pelo ouvido, aí é outro sentido, né? O outro sentido é aguçado. Mas, se você quer saber como é não enxergar, tenta enxergar com o cotovelo. Pega seu braço e tenta enxergar com o cotovelo. Ah, mas não tem condições de enxergar com o cotovelo, não? Exatamente. Vocês entenderam agora? Então a pessoa que não enxerga, ela não consegue distinguir cores, ela não consegue distinguir as coisas do jeito que ela não consegue imaginar nada. Tanto é que se Deus der a benção dela enxergar, ela vai ficar vislumbrada com tudo, com tudo. Ela conhece as coisas, isso é outra coisa, é outro sentido. Ela, pelo tato, ela sabe o que é, tudo direitinho. Mas conhecer, ela não conhece. Assim é nossa mente. Nossa mente não conhece o negativo. Repito, tenta pensar uma coisa, se eu disser para vocês, não pensem num cachorro, não pensem numa galinha. Todos vocês vão pensar imediatamente num cachorro e numa galinha. Porque a mente, ela se nega a conhecer o negativo. Porque ela só conhece o que é possível. Ela só conhece aquilo que de fato existe e de fato pode acontecer. Jesus é bom. Jesus, ele é Deus. E é por isso que ele faz tudo de bom e do melhor para o seu bem, para a sua felicidade. Fiquem em paz. Deus abençoe cada um de vocês. E Nossa Senhora interceda muito por cada um de nós. Deus abençoe a todos com a proteção de Nossa Senhora.